o verdadeiro templo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não, Deus está onde você está. Se bem que a glória dele enche todo e qualquer lugar. A igreja do Senhor não são tijolos, irmãos. Não é cimento que forma a igreja. Mas 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos pedras vivas. Então quem compõe a igreja, essa edificação, quando Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja, dá a ideia de que a igreja começara ali. Dali para frente começa a existir a organização chamada igreja. Ele disse, eu edificarei, a palavra edificar vem de construir. Então eu edificarei, eu começarei a minha igreja, né? Então aqui em 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 diz, vós sois pedras vivas. Quer dizer, são pessoas que nasceram de novo, que tiveram um novo nascimento, que tiveram uma transformação através de Cristo Jesus o nosso Senhor. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que vós sois o santuário de Deus, ou o templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Amém. O Espírito Santo mora aí dentro de você, irmão. Você sim é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora em você, ele habita na tua vida, ele te ajuda, ele te fortalece, ele te instrui, ele te dá força, ele te dá vigor, ele te dá orientação, ele te capacita, porque ele está sempre com você, ele está sempre na tua vida. Graças a Deus. E o versículo 17 diz, se alguém, continuando, eu falei 16, 1 Coríntios 3,16, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O que você tem feito com o santuário de Deus? Visto que o seu corpo, é para a glória de Deus, é para exaltar o nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, tendo os nossos membros mortificados para o pecado, nós os usamos para exaltar, para louvar, para engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. O que você tem feito aí com a morada de Deus? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, irmãos, nós cuidarmos do templo. É muito bom nós ornamentarmos a igreja. É muito bonito nós termos um lugar confortável para nós servir ao Senhor. Mas o que é mais importante é o nosso coração estar limpo, estar puro diante de Deus, ser a morada do Senhor, ser a morada da habitação de Deus. E o que é mais interessante, irmão, quando você é templo do Espírito Santo, o diabo não toca na tua vida. Eu coloquei outro dia uma matéria no jornal Visão, que um moço estava na sua casa e de repente ele ouvia alguém bater na porta, e ele recebeu, era Jesus. Jesus sentou-se com ele na sala, e Jesus falou para ele, eu gostaria muito de conhecer a tua casa, as demais áreas da tua casa, tua cozinha, teu quarto, né? E o moço disse, não, Jesus, o senhor não pode ir lá não, porque eu não arrumei a casa, né? Não está no jeito, eu acredito que o senhor não vai gostar do que o senhor vai ver, então por enquanto fica por aqui mesmo, vamos conversar. De repente ele ouviu um barulhão na porta, ele corria lá na porta, sabe quem era que estava querendo entrar? Era o diabo. Aí ele empurrou a porta e com muito sacrifício, você não vai entrar aqui não, conseguiu trancar a porta, né? E Jesus ouviu, Jesus ali e tal. Daqui a pouco ele tentava dar atenção para Jesus, daqui a pouco na janela, bateu, tentando entrar, querendo arrombar, porque o diabo é assim, ele quer meter o pé de cabra, quer entrar de qualquer jeito. E quando o moço ia para a janela, era ele, não, você não vai entrar aqui não, e dava um jeito, empurrava, não deixava entrar, mas aquela tribulação. Sabe o que é uma tribulação? Né? Uma tribulação, não conseguia dar atenção para Jesus, né? Aí Jesus começou a conversar com eles, não, Jesus, lá no meu quarto tem umas revistinhas que o senhor não vai gostar de ver, não dá para o senhor lá não.
Tem uns CDzinhos DVD lá que, olha, o senhor não vai gostar. Né? E Jesus o convenceu a fazer uma limpeza. Jesus estava ali dentro, já entrou, fez uma limpeza grande naquela casa toda. Ficou toda limpa, ficou toda cheirosa aquela casa. Daqui a pouco de novo. Aí Jesus disse: deixa comigo, deixa eu atender. Quando Jesus chegou na porta, que abriu, que Satanás olhou para ele, o diabo disse para ele: desculpa, foi um engano. E voltou de reto e foi embora para os infernos. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quando o Espírito Santo de Deus está na tua vida, o inimigo vai sair de marcha ré, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Louvado seja o Senhor. Olha, a palavra do Senhor diz: ninguém se prive da graça, da glória de Deus. Não se prive, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo não é visitante do teu coração, não. O Espírito Santo, ele é morador na tua vida. O Senhor Jesus é morador na sua vida. E você sabe o que acontece quando a gente manda o Espírito Santo embora? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, o diabo volta e traz mais 7. São 8. E irmão, você sabe que o bicho é astuto, né? Cada um daquele vai e convida mais um punhado. Aí a vida começa a virar uma verdadeira desgraça, porque não tem a graça de Deus. No entanto, irmão, eu, você, somos morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer também que Deus, ele vela pela sua igreja. A igreja hoje, ela é o novo Israel de Deus. Vocês lembram no tempo dos israelitas, do povo de Deus? Se você for ler o Antigo Testamento, o povo de Deus, irmão, nunca perdia batalha. Dificilmente, era só quando o povo errado estava em pecado. Então, o povo vencia. A igreja hoje é o Israel de Deus. Deus não instituiu a igreja. Deus não criou a igreja para ser uma igreja derrotada, para ser uma igreja gelada, para ser uma igreja anêmica, para ser uma igreja fracassada, para ser uma igreja desanimada, triste, aborrecida, cabisbaixa. Não. Davi enfrentou o gigante, tacou logo uma pedra na testa dele, derrubou, cortou a cabeça e disse: o Senhor dos exércitos é digno de toda honra e de toda glória. Irmão, isso é só para você entender que Deus não te chamou para ser igreja para você ser derrotado. Escutavam e foram libertos de todas as prisões. Sabe o que é dizer isso, irmão? Podem falar o que quiserem. O povo de Deus jamais vai se dobrar diante das perseguições, diante das barreiras que o inimigo coloca. Se alguém se incomoda com você, se alguém se incomoda com o teu louvor, com o teu ministério, se alguém zomba de você, não se preocupe. A palavra do Senhor está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Deus tem o melhor para nós, irmão. Como é maravilhoso ser igreja. E não custa nada ser igreja, porque o que custou foi Jesus que já pagou lá na cruz do Calvário. Não é eu, não é você. Jesus já pagou com um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que o objetivo da igreja na terra é, em primeiro lugar, glorificar a Deus. A igreja não está para condenar ninguém. A igreja não está para apontar o erro de ninguém. A igreja não está para separar, dizer esse é salvo, esse não é. Não, esse não é o papel da igreja. Essa não é a função da igreja. A igreja também não salva, mas apresenta Cristo como o único e suficiente Salvador. É ela que apresenta. A igreja nos identifica como crentes, e através dela nós temos comunhão com os irmãos e temos uma nova família. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Sendo membro de uma igreja, recebe-se proteção. Será que Jesus dá valor realmente para a sua igreja? Vocês lembram do hino que foi cantado aqui? Valor de uma alma? Se uma alma tem valor para Deus, como nós dizemos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Você já pensou o valor da igreja de Jesus? Que não é uma pessoa só, que é um povo que está no mundo todo. Aonde estiver um povo que adora a Cristo, que serve ao Senhor, ali está a igreja do Senhor Jesus. Há pessoas que acham um povinho ignorante, povinho de nada, irmão. O povão de Deus, e não tem povo mais sábio. Porque ao invés de escolher uma vida de 60, 70 anos de prazer aqui na terra, escolhe uma vida de eternidade, de prazer eterno com Jesus no céu. Aleluia! Tem povo mais sábio do que esse, irmão? Não tem. Então, irmão, tenha certeza, quer ter a proteção de Deus, esteja arrolado como igreja diante de Jesus. Porque Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra ela, contra a minha igreja. Se não for igreja, não pode ter certeza, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não tem, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo. Então você tem valor. Você foi comprado, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis. Você foi comprado, foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, né? O sangue de um justo, de um santo, que foi derramado na cruz do Calvário. E tem valor. Amém? Vamos colocar em pé na presença do Senhor Jesus.